A morte de Jesus de Nazaré é um dos acontecimentos mais conhecidos e discutidos da história da humanidade. Para milhões de pessoas, ela tem um profundo significado religioso e espiritual. Mas existe uma pergunta que vai além da fé. E se o corpo de Jesus fosse analisado hoje por peritos e médicos legistas, o que a ciência poderia dizer sobre como ele morreu, a sua causa mortis? Neste vídeo, vamos fazer um exercício hipotético e respeitoso. Vamos olhar para os relatos bíblicos, cruzar essas informações com o conhecimento médico-legal contemporâneo e imaginar como seria um laudo pericial se o corpo de Jesus tivesse dado entrada em um instituto médico-legal, o IML. Nossa análise pericial não começa na crucificação, ela começa horas antes. É o que veremos neste vídeo. Mergulhe comigo nesta jornada. O Evangelho de Lucas relata que no Jardim do Getsêmani, Jesus passou por um sofrimento emocional tão intenso que chegou a suar sangue. Em Lucas 22:44, temos o trecho: seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Esse fenômeno, embora raro, é conhecido pela medicina. Ele é chamado de hematidrose e pode ocorrer em situações de estresse extremo. Isso indica que Jesus já estava fisicamente fragilizado antes mesmo de sofrer agressões diretas que culminaram em sua crucificação. Após ser preso no Getsêmani, os evangelhos relatam agressões físicas, socos e bofetadas. Em Mateus 26:67, temos o seguinte trecho: então cuspiram no rosto de Jesus e lhe deram murros, outros lhe davam tapas. Embora não detalhadas anatomicamente pela Bíblia, essas agressões causaram dor, hematomas e lesões no rosto e na cabeça de Jesus. Sozinhas, talvez não fossem fatais, mas contribuíram para um desgaste físico e emocional crescente. Um dos momentos mais violentos ocorre quando Jesus é açoitado pelos soldados romanos. João 19:1 diz simplesmente: Pilatos mandou açoitar Jesus. Esses açoites romanos eram extremamente brutais. O instrumento utilizado, chamado de flagrum, possuía pontas de metal ou ossos, que rasgavam a pele e os músculos das costas. Estudos médicos indicam que essas lesões provocavam intenso sangramento, exposição de estruturas profundas da pele e intensa dor neurogênica. Aqui começa, de fato, o quadro que a perícia chamaria de choque hipovolêmico, redução do volume sanguíneo. Submetido a essas condições, o corpo passa a perder sangue em quantidade suficiente para comprometer a circulação, a pressão arterial e a oxigenação dos órgãos. Em seguida, os soldados colocam uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Em Mateus 27:29, o texto bíblico afirma que colocaram-lhe uma coroa de espinhos. O couro cabeludo é uma região altamente vascularizada. Perfurações múltiplas nessa área produzem sangramento significativo. Além disso, há estímulo doloroso contínuo com potencial para intensificar a resposta ao estresse e agravar o quadro hipovolêmico já instalado. Jesus, então, é obrigado a carregar a cruz até o local de sua crucificação. O Evangelho de João relata esse momento, e os outros evangelhos contam que durante o trajeto, Jesus cai e não consegue continuar carregando a cruz, sendo ajudado por Simão de Cirene. Essa informação é muito importante do ponto de vista médico-pericial. A queda indica a exaustão extrema. O corpo do Messias já não conseguia sustentar o esforço físico. Isso sugere que Jesus estava em um estado avançado de fraqueza, possivelmente já em pré-choque de hipovolemia. Ao chegar ao Monte Gólgota, local da crucificação, Jesus é pregado na cruz pelas mãos e pelos pés. João 20:25 menciona claramente o trecho "as marcas dos pregos". Anatomicamente, a perfuração dos punhos atinge estruturas nervosas, especialmente o nervo mediano, causando dor intensa e contínua. Além disso, essas perfurações continuavam sangrando. Para respirar, Jesus precisava se erguer apoiando-se nos pés feridos pelos pregos, o que tornava cada respiração extremamente dolorosa.
Com o passar do tempo e a intensificação da perda sanguínea, os músculos se cansam, a respiração fica cada vez mais difícil e o oxigênio no corpo diminui. Embora muitas pessoas imaginem que Jesus tenha morrido apenas por asfixia, os estudos médicos atuais mostram que o problema era mais complexo. A dificuldade para respirar agravava a situação, mas não foi o único fator da causa mortis. O mais importante dessa análise pericial é que, enquanto essa sucessão de fatos acontecia, o corpo de Jesus continuava perdendo sangue pelas feridas abertas, levando à progressão do choque hipovolêmico. Dentro da fisiologia corporal, sem reposição de líquidos, o coração passa a ter dificuldade para bombear sangue suficiente para o corpo todo, gerando má perfusão tecidual e risco iminente de colapso circulatório. O Evangelho de João descreve o momento final. Em João 19:34, temos o seguinte trecho: um dos soldados perfurou o lado de Jesus e imediatamente saiu sangue e água. Para a análise pericial, essa descrição do Evangelho de João é muito significativa. Ela indica que a lança perfurou o tórax e atravessou o quinto espaço intercostal direito, atingindo o coração e o saco pericárdico. A saída de sangue e líquido seroso sugere um acúmulo de sangue ao redor do coração e dos pulmões. Esse trauma penetrante teria causado tamponamento cardíaco e falência da função cardíaca, configurando a causa imediata da morte, sobre um organismo já profundamente comprometido. Enfim, meu nobre ouvinte, chegamos à conclusão pericial. Se o corpo de Jesus fosse analisado hoje por uma equipe de perícia forense, o laudo de causa mortis provavelmente descreveria: Jesus morreu em decorrência de choque hipovolêmico grave, causado por intensa perda de sangue durante a flagelação e a crucificação, agravado por exaustão física, dificuldade respiratória e por um trauma penetrante torácico com tamponamento cardíaco. Ou seja, não foi um único fator que causou a morte, mas a soma de vários sofrimentos físicos extremos atuando ao mesmo tempo. Dentro de uma análise pelo direito penal brasileiro, a morte de Jesus poderia ser enquadrada como homicídio qualificado, cometido através de várias lesões, sendo geralmente tipificado como homicídio qualificado pelo meio cruel. E por fim, importante destacar que a ciência não substitui a fé, nem pretende fazê-lo, mas ela nos ajuda a compreender de forma concreta o que o corpo de Jesus suportou. A cruz não foi apenas um símbolo, foi um instrumento de morte lenta, cruel e meticulosamente destrutiva. E a perícia, mesmo 2000 anos depois, ainda consegue ouvir o silêncio de um corpo que contou sua história através das próprias lesões.